CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 22. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Petrova, do amor, por amor e com amor. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. Lush Garden, seu evento frente ao mar. Zeekr Metronorte, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa, inclusive essa entrevista na íntegra. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente delicioso, complexo, transformador, eu diria. Constelação familiar. A nossa entrevistada de hoje está lançando um livro chamado Destravando o Seu Futuro. Aliás, a constelação familiar, um dos seus poderes é exatamente esse. Simone Arrojo, tudo bem? Tudo bem, Léo. Que prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Você estava falando um pouquinho sobre a sua formação, que não é psiquiatria, não é psicologia, mas acabou desenvolvendo todo para chegar no seu tema atual. Você estudou muito para chegar aqui, né? Sim, principalmente eu estive com o criador da constelação, eu que trazia ele para o Brasil. Eu sou professora da Hellinger Schule da Alemanha e conviver com um homem que desenvolveu algo tão inovador para essa época da humanidade é muito importante, porque conforme nós vamos evoluindo, as ferramentas terapêuticas ou as formas da gente ter consciência, elas também vão ficando disponíveis. Então, a constelação, ela não é bem uma terapia, mas ela é uma forma de você enxergar a dinâmica que está atuando na sua vida. Porque você pode ter uma empresa e você fala, poxa, a minha empresa é tudo certinho, os produtos são bons, os funcionários são maravilhosos, mas meu produto não vende. O que está acontecendo? Está travado. Então, com essa técnica, a gente pode olhar o porquê que esse produto não está vendendo. Mas antes de a gente falar da constelação, fala um pouquinho sobre a tua história. Tá bom. Bom, eu fui esportista profissional, eu joguei vôlei profissional durante muitos anos. Depois eu entrei Isso em São Paulo? Em São Paulo, joguei no São Caetano. Depois disso, foi muito importante, eu queria citar isso, sabe, aqui, porque o esporte, você também gosta, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes para os pais darem de presente aos filhos, porque a gente cria disciplina, a gente cresce, a gente aprende a conviver com as pessoas, a gente aprende a ter hierarquia, a gente aprende a errar e acertar. A trabalhar com resultado também, né? Trabalhar com resultado e trabalhar em grupo, a gente erra e acerta, né? Às vezes você errou um saque que era tão importante para o jogo, mas você não perdeu o jogo sozinho, porque você errou o último saque, por exemplo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima, o esporte é algo muito bom. Então, depois do esporte, eu comecei a trabalhar numa empresa alemã e eles me mandaram para fazer um estágio no Canadá e nos Estados Unidos. Então, com 22 anos, eu fiz letras, português e inglês, fiz marketing, pós-graduação em administração e fui morar pela Voith, a Voith, que é uma empresa alemã, de turbinas e máquinas de fazer papel. Fui morar no Canadá, Estados Unidos. Então, qual para mim, cidade do Canadá? Em Vancouver. 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 Cidade que tem como característica a chuva, que as pessoas chove tão natural que já faz parte da... As pessoas nem usam mais guarda-chuva. É verdade. Você conhece Vancouver? Conheço. Fizemos uma matéria, inclusive, para o nosso programa lá. Olha que legal. E muito tempo foi considerada uma das cidades mais seguras do mundo para se viver. Não tinha índice de roubo, nunca teve, né, nesse período que eu morei lá. Depois eu voltei, meu pai estava montando uma empresa e essa empresa cresceu muito e eu trabalhei na empresa familiar durante 10 anos, mas quando eu voltei do Canadá veio uma voz e disse para mim, você precisa fazer rádio. E eu tinha 23 anos. Eu falei, mas o que eu vou fazer no rádio? Você vai fazer rádio. Meu pai era radialista também. E eu falei, pai, eu preciso fazer rádio. Ele, rádio? Mas o que você vai falar no rádio? Eu falei, pai, eu também não sei. Ele falou, então tá bom, vou te levar lá na Rádio Vibe, na Mundial, que hoje é Vibe Mundial. Eu falei, eu quero falar de espiritualidade. E daí, o nome do programa veio tudo que era para fazer, e assim eu tive ainda tenho, durante 30 anos eu estou na Rádio Mundial em São Paulo, que hoje é Vibe Mundial, mas eu fiz Bandeirantes, fiz Gazeta, fiz muita rádio, fiz televisão também, muitas rádios, televisão.
e sempre gostei dessa área da comunicação. E a parte terapêutica, desde criança, eu ouço, eu vejo, ouço vozes. Isso que parece sobrenatural é algo natural, né? As crianças veem, as crianças sabem vidas passadas, né? Tem várias hoje pesquisas científicas mostrando que as crianças, elas lembram das vidas passadas. E quando existe um cientista que pode buscar o que a criança está falando, ela descobre. Então, eu já era bem assim, vamos dizer, espiritualmente aberta, né? Então, a minha mãe cuidou bastante disso, incentivou. Eu não tenho nenhuma religião específica, né? Eu gosto de todas, mas aqui no meu livro também não falo sobre religião. Mas eu acho que a maior religião é a gente realmente ir para dentro, a gente se autoavaliar. Ter o seu próprio entendimento de humanidade, de humano e da gente mesmo. Sim. E daí eu fui crescendo, então a minha formação, ela tanto tinha essa área bem focada em marketing, quanto também a área terapêutica. Então eu comecei o programa de rádio, eu já atendi, porque eu sou formada em neurolinguística, em constelação familiar, em outras áreas que eu estudei nos Estados Unidos também. E sempre foi minha paixão, eu olhar para uma pessoa e pôr uma lupa e pegar nas entrelinhas qual é a questão. Enxergar o invisível, sabe? Porque o visível eu sinto que é mais fácil, mas o invisível, a raiz da questão é o que eu gosto de trabalhar. Então, quando veio a constelação familiar, eu fui buscar a constelação porque eu tive uma questão com um namorado que foi, na época, bem difícil para mim. E eu falei, mas por que eu atraí uma situação dessa, uma história dessa? Então, eu fui fazer uma constelação familiar. E a pessoa que fez a minha constelação, ela tinha exatamente a minha idade, o dia que eu nasci, o horário que eu nasci e onde eu nasci. Ela parecia uma irmã gêmea. E eu falei, meu Deus, como é que pode, né? E saiu algo ali na constelação que tinha a ver com o meu bisavô. E na hora eu falei, não, isso não é verdade, nunca ninguém falou essa história. Não, isso daí não é verdade. Só que eu saí de lá, eu falei assim, parece que eu sei fazer isso tem uma verdade que eu não sei o que é. Liguei para minha avó, falei, vó, que história é essa que o seu pai, minha avó era italiana, né? Que o seu pai viveu uma guerra com a Alemanha e foi assim, assim, assado. Ela falou, sim, filha, foi assim. Como é que você descobriu isso? Eu falei, vó, como ninguém nunca disse isso na família? Ela falou, pois é, nunca ninguém disse porque era uma dor muito grande. E daí eu vi que eu estava com uma dor profunda que eu não sabia de onde vinha. Eu estava repetindo uma história do meu bisavô que eu nem sabia. Para você ter uma ideia, esse meu bisavô, ele era italiano, mas ele morou nos Estados Unidos. E nessa época que eu morei no Canadá e nos Estados Unidos, eu tive um problema num voo que porque estava nevando muito, ele teve dificuldade de descer e eu tive que descer e o avião quase caiu neste lugar onde o meu bisavô morava. E eu nem imaginava que eu tinha um bisavô que tivesse morado nos Estados Unidos. Então a gente acha que a nossa história é só a nossa história, só que não. Existe uma alma maior que contempla todos nós, vamos dizer, né? Somos todos um, mas também existe uma alma maior que contempla a nossa família. E ali tem informações que eu, gostando ou não, sabendo ou não, querendo ou não, eu estou envolvida com isso. A gente é interligado. É interligado. E emaranhado. Agora, descobrir tudo isso não é uma tarefa fácil. Olha, mas é bonito demais. Porque, olha, se eu fosse contar assim, as histórias lindas que eu já vi em constelação familiar, além das minhas, né, que eu vou me descobrindo e vou vendo, tem histórias maravilhosas. Eu tenho uma história específica que eu acho tão bonito. Uma moça veio constelar que ela estava brigando muito com o namorado. E na hora eu falei, do nada, veio para eu perguntar, mas onde você conheceu ele? Ela falou, aí tem uma história. Daí eu falei, qual é a história? Eu estava no farol, e daí ele pediu meu telefone. Ele estava no carro dele, eu no meu. Até aí eu falei, paquera de trânsito. Ela falou, então. Daí a gente trocou telefones, e daí, o dia que eu levei ele em casa, a minha mãe olhou para ele e falou assim, nossa, parece que eu te conheço. E ele falou assim, eu não conheço a senhora. Daí falou assim, qual que é seu sobrenome? Ele falou, a hora que ele falou o sobrenome, ela falou assim, meu Deus,
eu namorei o seu pai. E o pai dele já tinha morrido. A história que eu tive do seu pai, o seu pai foi um grande amor da minha vida. Só que nós não resolvemos a nossa história. Então, quando ela trouxe isso, a gente pôs no campo. A história que ela não resolveu com o pai do namorado da filha dela, porque ela estava quase casada com esse rapaz. Eles brigavam. Eles brigavam pelo mesmo motivo que a mãe, que namorou com o pai dele, brigavam. Então, quando a gente resolveu isso no campo, eles pararam de brigar e se casaram. Quando você fala no campo, é no meio da análise. Isso. A constelação, Bert Hellinger descobriu, e também foi sem querer, assim como todas as grandes descobertas, né, de Einstein e todas as grandes descobertas, elas vêm muito por um campo de informação que é como um Google espiritual. Então, a gente acessa esse campo de informação. E o Bert Hellinger tinha várias técnicas. Ele foi um missionário, Bert Hellinger é um alemão, ele foi um missionário na África, e lá ele via que as pessoas olhavam para a árvore genealógica. Todo mundo sabia quem era o bisavô, o tataravô. Hoje, se a gente perguntar para alguém aqui, a gente não sabe o nome do bisavô, do tataravô, ninguém sabe a história, muito menos o nome. Mas ele começou a perceber que lá ele percebia, nas tribos, que as pessoas sabiam das histórias e elas reverenciavam as histórias também. E ele começou a lidar com terapia primal e outros tipos de terapia, onde ele colocava a família em, assim, né? Aqui é o pai, aqui é o filho, pessoas no lugar, aqui é o tio, e via como essas pessoas se comportavam. Mas eram as pessoas mesmo, né? O pai, o filho, o tio. Um dia faltou uma das pessoas. E ele, então, colocou uma pessoa que estava ali no campo, que eles falam. Quando colocou, aquela pessoa começou a se comportar como se fosse aquela outra. E ele falou, nossa, então eu não preciso da família. Eu posso colocar representantes que vão ser o pai, a mãe, o namorado, a casa que não vende, a empresa que está com problema, o cargo. E ali eu vou começar a olhar, observar o que isso me traz. Isso foi muito bem interpretado na série da Netflix chamada Uma Nova Mulher. Sim. Essa série, aliás, eu aconselho todo mundo, gente. Quando o Léo falou isso, eu falei, ai, que bom que ele viu, que ele assistiu. Porque é uma série muito boa, que se chama Uma Nova Mulher, com essa tradução aqui, que na primeira temporada eles não puderam falar, que o nome é Constelação Familiar, mas depois a Hellinger Schulli liberou, porque eles queriam ver, né, como é que se iam fazer a coisa direito. E depois liberaram para falar que era constelação familiar. Mas ele abre um campo, esse campo se chama campo mórfico. Então tem muitos cientistas que já falam deste campo. É um campo simples, da natureza. Os animais, por exemplo, os cardumes, os peixes, eles andam nesse campo, eles trocam informação por aí. Por que o cardume todo mundo vira para a direita, todo mundo para a esquerda? Eles mandam um WhatsApp ou eles falam? Não. É um campo em comum de informação. Assim, os pássaros, por que os pássaros eles não se batem quando eles estão voando juntos? É um campo de informação. De energia também. E de energia, exatamente. Simone Arrojo, nossa entrevistada de hoje. Estamos falando um pouquinho sobre constelação familiar. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouquinho sobre o empreendimento da CBA, o Physis, na tela do nosso Bom Vivan, e do Super Imperatriz. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao Physis Place. Mais do que um edifício, ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o Physis é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto.
Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. Fizz Place, no coração de Florianópolis e no seu também. Venha viver uma aventura de Páscoa no Beto Carreiro World com o Super Imperatriz. A cada R$50 em compras de chocolate, concorra a 2 dias de aventura com direito a acompanhante. Baixe o app e participe. Contrafilé ou miolo de alcatra bovino a vaca o quilo, R$ 41,99 no Super Clube. Cerveja Heineken Long Neck 330ml, R$ 5,89. Se beber, não dirija. Azeite de oliva 450ml, Olive, R$ 35,99 no Super Clube. Lava roupas Aquafest líquido 3 litros, R$ 18,90. Bombom Nestlé Especialidades 251 gramas, R$ 12,99 no Super Clube. Garanta uma Páscoa cheia de aventuras com o Super Imperatriz. Muito bem, hoje no nosso Bom Vivan a gente está recebendo Simone Arrojo. Vamos dar um tempinho no nosso bate-papo, porque aconteceu no início da semana o Doha Experience, um evento exclusivo para médicos empreendedores. O nosso Bom Vivan esteve presente e vai te mostrar a partir de agora, aqui na tela do nosso Bom Vivan. Aliás, vamos pegar um Zeekr, o nosso carro 100% elétrico, com uma qualidade, tecnologia, segurança. É um carro maravilhoso e vamos até o Feeling para a gente conhecer um pouquinho esse empreendimento, essa proposta super interessante. Bom, eu estou ao lado da Isadora Simões, que tem uma empresa que para mim foi novidade quando vocês entraram em contato comigo, de consultoria para esse universo tão encantador e tão importante para a sociedade como é a medicina, né? A Empower hoje faz um trabalho muito importante para aqueles profissionais que estudaram para serem médicos, mas que muitas vezes precisam ser empreendedores e aí, consequentemente, também administradores. Exatamente. A gente entendeu que no mercado os médicos sabiam cuidar de pessoas e a gente sabia cuidar de empresas. Então a gente trouxe para os médicos toda essa parte de apoio de psicologia, vendedoras, treinamento, e toda a parte de liderança, crescimento, entender de negócios, mudar o mindset do médico também, porque às vezes ele vem com aquela cabecinha de convênio, de uma estrutura antiga. A geração da medicina mudou, a internet está aí para isso. Então são muitas coisas novas para um negócio que eles precisam entender. Achei muito interessante como é que a empresa nasceu, né? Como é que foi criada essa consultoria? Sim, a gente estava chegou a pandemia, consequentemente, eu repensei na minha vida. Trabalhava na hotelaria há muitos anos, e a hotelaria a gente não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada disso. E eu estava pensativa no que eu faria. E a gente começou uma startup. Startup de inglês é uma outra coisa, depois eu conto essa história. Mas aí, num chá de bebê, uma amiga minha falou assim: Isa, eu tô desesperada, minha secretária me abandonou, segunda-feira minha agenda tá lotada e eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei, falei assim, peraí, vamos abrir um processo seletivo, vamos treinar, vamos colocar ela para começar a botar a mão na massa ali. E a gente começou a treinar na segunda-feira e outras médicas falavam, você treina a secretária? Peraí, que eu preciso, eu acho que eu tô precisando. E nessa história, eu comecei a treinar algumas secretárias e fui ver que o problema deles não era a secretária. Aí eu vou te fazer é muito maior. Vou te fazer a seguinte pergunta. Dentro do universo da medicina, você convivendo com os médicos, quais são as principais dores deles? Exatamente. Primeiro que a gente não tem staff capacitada para isso, né? Não existe uma escola de vendedora de clínicas, não existe uma escola de gerente de clínicas, né? Apesar de o Brasil ter pessoas profissionais não tão capacitados, a gente também não tem nada que prepare essas pessoas. Então a gente começou preparando essa equipe, é uma das primeiras dores, porque não dá para crescer sozinho, então eles precisam de uma equipe boa, junto com eles. Porque a equipe traduz exatamente o que eles são, a seriedade, a autoridade deles, a confiança, tudo isso, então eles precisam de uma equipe boa. Segundo ponto, eles não sabem vender. E vender não é empurrar para uma pessoa que ela não precisa. Vender é trazer uma solução que a pessoa precisa para transformar a vida dela. E se você transforma realmente a vida da pessoa, ela vira seu fã. Então a gente começou a trabalhar isso na cabeça dos médicos e mostrando que a gente vende o ROI, né, que a gente fala, que a gente vende o retorno do investimento. A gente não vende aquilo que ele consegue hoje. Então é uma mudança de cabeça, é uma mudança de como se posicionar, de como falar com o paciente, de como trazer o seu produto, né? Porque literalmente a consulta é um produto, né? Ou um serviço, se você quiser dizer. Todo o tratamento, todos os protocolos são produtos e serviços que você precisa saber vender, saber operacionalizar, as pessoas precisam saber trabalhar com isso, né? Enfim, é um universo enorme, mas basicamente a operação e o comercial é o que mais atrapalha o médico hoje em dia. Agora, dentro desse universo, e vocês foram muito certeiros na entrega do que vocês oferecem,
aí os horizontes se abriram, né? Vocês hoje não atendem só Florianópolis e não só em Santa Catarina. A Empower já está circulando pelo país. Exatamente, a gente está no estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso, estava até contando para vocês, cidades do interior maravilhosas, enormes, com médicos maravilhosos também. A gente tem que estruturar, né? Eles não têm profissionais capacitados também lá. O comercial ativo é uma coisa difícil de se colocar em prática. O planejamento é lindo, né? O tráfego está lá fluindo, mas colocar essa pessoa dentro da clínica, vender efetivamente, são trabalhos que precisam ser muito treinados, né? Agora, na noite de hoje, você vai abordar com os médicos algo de atualização, né? Queria que você explicasse um pouquinho para quem é médico, para quem trafega por esse universo, quais são as novidades. Isso, a gente vai falar muito das mudanças do CFM, principalmente focado no marketing médico. O marketing médico mudou, essa geração vem atropelando o Instagram, né? Então a gente precisa também se posicionar com ética, com qualidade, trazendo resultados confiáveis também. Então a gente ensina médicos que já estão posicionados, que já são médicos bons, a estarem bem posicionados na internet, a entenderem essas alterações do CFM e manter sempre aquele padrão de confiança, de ética, porque a gente não precisa ficar fazendo dancinha na internet. A gente pode ganhar dinheiro, pode trabalhar muito bem a medicina com outras formas, com outros resultados. E o Conselho Federal de Medicina é algo muito atuante dentro desse cenário, né? Sim, a gente sabe de muitas pessoas que levam denúncias, né? E que por isso se posicionaram. Até a gente vai contar uma história interessante, que essa atualização do CFM veio principalmente porque uma médica se posicionou e falou, não, eu vou fazer antes e depois, eu sou plástica e eu estou no mercado, e começou com a Patrícia Leite, e é do Centro-Oeste ela, e acabou que isso tudo foi trazendo muita mudança para a medicina, para o Instagram, para o CFM. Eles acordaram, né? Que o mercado estava todo se movimentando, só eles que não, né? É só a medicina que não estava se movimentando na parte do marketing. Bom, estou ao lado do Dr. Pierre, me conhece por dentro e por fora. Pierre, quando você chega num evento desse, que conhece o trabalho de quem realiza uma empresa, e ser empreendedor no Brasil não é nada fácil, né? E o Leonardo e a Isa têm um trabalho de empreendedorismo que ajuda outros médicos, isso é sempre muito valioso, né? Sim, um dos grandes problemas hoje da medicina tem a ver com organização, empresariar, porque na faculdade de medicina, ninguém fala que nós seremos empresários. Todo mundo fala, você vai atender pacientes, isso é a ciência como um todo. E no dia a dia, a gente se depara com uma outra realidade completa. A gente não tem nenhuma formação e tem que tentar fazer nossas clínicas, hospitais, consultórios serem eficientes e renderem ainda o que a gente precisa. E aí eu te pergunto, você, quando o paciente chega no seu consultório, você pergunta qual é a sua dor. Nesse aspecto do empreendedorismo, qual é a dor que o médico hoje enfrenta? É a falta de experiência? É as pessoas capacitadas para que possam administrar junto com o médico? Na verdade, é o todo. A gente começa tendo que formar uma equipe, porque para você receber o paciente, para você ficar visível para o paciente vir te procurar, já é um problema. Na hora que ele chega a você vai atendê-lo, você precisa fazer todo o atendimento e todo o segmento. Então, todo esse processo que o paciente paga e ele faz, se você não tiver ele todo organizado, ele vai ser mal atendido, ele vai ser mal tratado, você vai ser mal remunerado, mesmo tendo conhecimento e tendo um atendimento médico diferenciado. E de resto, falando um pouquinho da vida, tudo bem? Tudo tranquilo? Família está tudo bem? A clínica está cada vez mais você trazendo novidades para o público, que eu acho que isso é muito inovador. Você tem essa característica de trazer a inovação dentro da medicina, que é algo muito importante, né? Sim, a gente trabalha há muito tempo já com medicina regenerativa, com pesquisas, e a gente agora está lançando cursos que a gente vai fazer pelo Brasil e pelo mundo. A gente criou aparelhos, startups e demais afins para fazer a coisa acontecer, mas hoje acabei de voltar do Congresso da Academia Americana e a gente fala assim, tudo que é feito hoje nos melhores hospitais do mundo na área de ortopedia regenerativa, a gente consegue oferecer em Florianópolis. Dr. Pierre, já fui paciente, olha, aquela, não se usa essa palavra dentro da medicina, mas é muito milagroso que o trabalho que você fez, assim, de um dia para o outro, o resultado vem.
E aí é fruto de muita pesquisa, de muito estudo e de muita tecnologia também, né? Isso aí. E isso é que a gente fica feliz de poder ser pouco invasivo, ser assertivo e dar qualidade de vida para as pessoas. Estou ao lado da Zizi, que tem uma característica que combina com a noite de hoje, né? Você vem de uma história com o mundo árabe. Queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal de casa. Isso mesmo. Minha família toda nasceu no Líbano, né? E todos nós somos árabes. Meu nome é árabe, o nome dos meus irmãos, meus pais nasceram no Líbano. E aí a gente trouxe essa noite árabe aqui junto com o restaurante Alamir, que a gente tem lá no Armazém Rita Maria, mas também tem no iFood, faz eventos como hoje, e tá tudo maravilhoso. E a sua conexão é por também ser dermatologista. A gente sabe que o profissional, quando ele sai da faculdade, ele sai com uma especialização em pessoas. E, de repente, muitas vezes, vem aquela necessidade da parte prática de administrar uma vida de uma clínica e o quanto é importante a gente, às vezes, ter essa noção, né? Porque não é uma transição muito fácil. Exatamente, a gente não aprende gestão de clínica na faculdade, né? A gente se forma querendo tratar o paciente, mas a gente não tem ideia do financeiro, de como tratar pessoas, como contratar pessoas, né? Como fazer o financeiro, a gente não faz ideia. Então, o legal é que a empresa da Isadora ajuda a gente nisso, leva a gente para um caminho pensando que a gente não é só médico, a gente também tem que ser um pouco de empreendedor. Essas dicas são valiosas, né? Para a economia, para o tempo, para a administração e para o bem-estar do próprio paciente. Exatamente. A gente tem que pensar não só no tratamento em si do paciente, mas também em toda a jornada dele, de toda a experiência dele na clínica, tanto na pré-venda, tanto na pré-consulta, quanto na pós-consulta, quanto no acompanhamento, e a Isadora traz tudo isso pra gente. Doutora Camila Pilar, a gente tem falado muito na noite de hoje o quanto é importante o médico ser especialista em pessoas e o procedimento, aquela parte administrativa que às vezes a gente não tem noção de vida, né? Tanto na comunicação como na medicina, o quanto isso faz a grande diferença para quem quer ser empreendedor e um vitorioso, né? Isso, é verdade. Quando a gente se forma em medicina, a gente não está preparado para isso. E aí, com o passar dos anos, a gente vai vendo a necessidade de se tornar um administrador dentro da medicina, né? Dentro da nossa clínica. Então, eu conheci a Isadora há mais ou menos 6 meses atrás, contratei o serviço, estou bem satisfeita e eu acho que isso engrandece muito o trabalho do médico, para poder ter toda uma equipe trabalhando de forma profissional e atendendo o paciente cada vez melhor. Procedimentos, tanto na medicina estética, como na parte administrativa, são fundamentais. Fundamentais, com certeza. Eu te acompanho nas redes sociais e vejo que você é uma pessoa que, além de ser apaixonada pela família, pelos negócios, também por viagem. Quais são as próximas viagens que estão no seu radar em 2025? Eu estou escolhendo, tem alguns pontos que eu estou vendo ainda, mas esse ano eu vou viajar com certeza, ainda não decidi. Você está assistindo Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Animal Clinic Mário Sérgio Vieira. Cuidado veterinário com paixão e compromisso. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, perfumaria e cosméticos. Viva a vida!
A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Todo mundo quer resultado e o ambiente certo impulsiona este processo. Conforto é foco, beleza é presença, produtividade é consequência. Na Escritolândia você transforma o seu espaço com inteligência. Ambientes que impressionam quem entra e motivam quem fica. Renove, inove, evolua. Sua empresa merece mais, sua equipe também. A hora é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. Sabe aquela lampe-luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Muito bem, Simone Arrojo é a nossa entrevistada de hoje. Simone, falando um pouquinho sobre constelação familiar, vamos focar um pouquinho em instigar as pessoas, porque esse assunto é muito fascinante e ele é transformador. Quem deve, quem pode, como se faz uma constelação familiar? Olha, a constelação familiar não é para todo mundo. As pessoas que têm um pouco de medo de olhar para as questões profundas, elas ficam muito bravas. Porque a visão que o Bert Hellinger teve da constelação foi que para a gente sair desse matrix que a gente vive, da dualidade, das polaridades, certo e errado, bom e mal, é lógico, isso aqui, o espelho, né, de uma coisa e de outra, faz a gente chegar no caminho do meio. Mas para a gente chegar no caminho do meio, a gente tem que perceber que nós atraímos as coisas para a nossa vida. E a maior parte de nós, quando acontece algo, e eu também me coloco nisso, porque eu também fico esperneando quando algo acontece, na hora eu esperneio, depois eu falo, não, Simone, vai lá olhar qual é a sua parte. Por que que você atraiu uma situação dessa? A gente está muito acostumado a falar, ou eu sou o perpetrador, eu sou o ruim, ou eu sou o bom. Ou eu sou... Não. Tudo que acontece na nossa vida está a serviço do nosso crescimento. A vida não é 8 e 80, ou 80. Ela tem as nuances e que a gente precisa dessas nuances. Às vezes, o que eu fiz para o outro, que não foi por querer, porque eu sou ignorante ainda, o outro aprendeu comigo e eu aprendo com o erro do outro. Então, as pedras que ficam se raspando para a gente poder ficar mais maleável e para a gente poder se moldar a vida, então não existe vítima e perpetrador. Existe, sim, uma história ou algo que nos conectou as duas partes. Ou seja, eu andei metade do caminho para encontrar metade, a outra pessoa andou metade do caminho e a gente se encontrou. Porque neste encontro teve uma oportunidade de crescimento. Agora, o assunto ele é tão complexo, primeiro porque a gente está falando geralmente da família, pessoas muito próximas que têm, de alguma maneira, nós temos uma absorção de ação de alguém muito próximo, ou seja, o que o pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, um bisavô fez pode influenciar na nossa vida. Sim. Essa influência, ela de fato acontece, e essa ação do outro não necessariamente é consciente, ou seja, deixa a pessoa com a sua credibilidade não abalada, porque o que ela fez para você não foi com uma má intenção ou até mesmo com uma própria intenção. Administrar tudo isso quando vem a avalanche das informações, aí é que mora o X da questão. Dói, porque a gente fala assim, nossa, eu vou ter que olhar. Quando a gente fala assim, meu pai largou a família, né? Daí você vai olhar, o que fez um pai largar a família? Qual era a dor dele para ele não poder ficar na família? Então a gente olha com um zoom out, assim. Se a gente olhar a nossa vida, não sei, Léo, você, mas com certeza os seus pais tiveram menos do que você tem hoje. Você tem muito mais do que seus pais, não tem? Principalmente em informação. Pois é. Então você imagina que naquela época eles não tinham acesso, não tinham terapia, eles não tinham sustento espiritual, eu digo emocional, psicológico, psiquiátrico, inclusive. Então quando nós olhamos para a história dos nossos antepassados, ao invés de a gente julgar, criticar, então às vezes a gente fala assim, mas a minha bisavó brigava muito com meu bisavô só queria sexo com a minha bisavó.
ela não estava disponível porque ela casou com um homem que ela não gostava. Quais os casamentos que foram por escolha? A maior parte atrás de nós foi por conveniência, foi para sair de casa. Por necessidade. Por necessidade, foi porque precisava. Então, hoje, nós temos algo porque os nossos antepassados não tiveram. Então, se a gente para de julgar, aí é a chave maior para a gente evoluir. O que a gente faz com essa informação vai de cada um, porque vem entre a interpretação e vem a vontade de querer mudar e realmente fazer uma transformação em si próprio ou não. E aí quando a gente fala, porque assim, tem muita gente, e aí não sei se é algo específico do nosso país ou do ser humano, que entra o vitimismo. Ah, é porque eu sou assim, porque eu nasci assim, isso só acontece comigo. Você projetar a carga de responsabilidade que deveria ser sua em outra pessoa ou numa situação. Isso tudo também está envolvido. Muito. E aí é que pega todas as pessoas. Porque, por exemplo, a constelação, ela foi para a justiça. Eu coloquei a constelação no SUS, no Brasil, junto com o ministro na época, o Ricardo Barros, e porque tem as PICs, né? A constelação entrou na justiça brasileira e hoje virou ficou estranho, porque muita gente também não sabe usar a constelação, justamente porque não adianta um juiz assinar lá que você ganhou e o outro perdeu, porque o problema vai continuar. Você na justiça, você acha que você resolveu alguma coisa? Você só piorou, porque você não compreendeu o que aconteceu. Então isso vai passar para a próxima geração. E justo isso, quando um juiz consegue, né, ou um advogado, coloca as partes na hora para fazer um acordo, e cada um consegue perceber a dor que tem para eu ir para a justiça. Às vezes um casal briga, eles vão para a justiça para serem vistos, para reconhecerem o amor deles, porque não foi reconhecido. E daí o juiz fala, não, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo, a guarda dos filhos, porque... E piora a situação. Ao invés de deixar o casal realmente mostrar o que está por trás do porquê eles estão brigando. E geralmente não é por causa de filhos, não é por causa de dinheiro, é simplesmente para mostrar que doeu demais, porque onde teve muito amor também tem muita dor na separação. Mas as pessoas não conseguem entender. Às vezes falam assim, mas a constelação dá lugar aos perpetradores. Não, a gente dá um lugar a todos. E assim, e dá lugar principalmente à dor. E as pessoas têm dificuldade em dar um lugar para a dor. A minha dor tem valor, a dor do outro não tem valor. Destravando o seu futuro. Quem deve ler esse livro? Quem realmente quer ter consciência, quem quer crescer, quem quer ser maduro espiritualmente falando. Né? Porque a gente está numa era onde, ao invés de terceirizar a resolução dos nossos problemas, é bom que a gente olhe para dentro, que a gente se responsabilize. Qual é a minha parte? Mas meu pai era isso, minha mãe era aquilo. Qual é a minha parte? Será que eu consigo amar mesmo assim? Afinal, eu recebi a vida deles, que é o primeiro movimento. Será que eu consigo amar mesmo assim o que aconteceu? Será que eu consigo olhar para a minha história e crescer a partir dela, ao invés de me culpar, né, ou adoecer porque eu me sinto culpado por algo? Não precisa de nada disso. A gente tem que sair do drama. Nós estamos no planeta Água, não no planeta Terra. Nós viemos aqui para aprender a fazer uma autogestão das nossas emoções. E a primeira delas é dói, reconhecer que dói, vivenciar a dor, mas também agora dar um próximo passo. E o livro é para quem quer dar um próximo passo. Onde é que a gente encontra? Nas redes sociais? Onde é possível adquirir esse livro? Nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, Simone Arrujo Oficial, mas também na Amazon, em todas as grandes livrarias, o livro está disponível. Obrigado pela sua vinda, pelas suas explicações de um tema extremamente delicioso. Quem quiser falar mais contigo através das redes sociais? Isso, das redes sociais. Quero falar do meu espetáculo, Revelações Divinas, rapidamente. Transformou isso tudo num espetáculo de arte? Isso, onde a gente fura a bolha, ou seja, vão pessoas que nunca viram uma constelação. Ali elas vão se identificar com os movimentos que vão sair, que eu considero o palco um altar e não um palco, né, no meu caso. E ali não tem roteiro, não tem ator, acontece tudo de acordo com esse grande campo. E quando a gente se abre para resolver algo, ali a gente pode resolver. Então a gente põe arte, põe música, dança e muita
muita solução de coisas que a gente nem imagina que a gente precisa solucionar. Obrigado pela tua vinda. Obrigada, Léo. Vem aí o Jornal da Band, obrigado pela sua audiência. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube, você vai com certeza. E também a gente está no Instagram, falando um pouquinho sobre a comunicação do nosso estado. Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana com uma boa leitura, com uma ótima vivência. Até lá, tchau. Zyker Metronorte. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 22. Oferecimento: Supermercados Imperatriz. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Petrova. Do amor, por amor e com amor. Berry Bites. A fruta como você nunca viu. Lush Garden. Seu evento frente ao mar. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Venha viver uma aventura de Páscoa no Beto Carreiro World com o Super Imperatriz. A cada R$50 em compras de chocolate, concorra a 2 dias de aventura com direito a acompanhante. Baixe o app e participe. Contrafilé ou miolo de alcatra bovino a vaca o quilo, R$ 41,99 no Super Clube. Cerveja Heineken Long Neck 330ml, R$ 5,89. Se beber, não dirija. Azeite de oliva 450ml, Olive, R$ 35,99 no Super Clube. Lava roupas Aquafest líquido 3 litros, R$ 18,90. Bombom Nestlé Especialidades 251 gramas, R$ 12,99 no Super Clube. Garanta uma Páscoa cheia de aventuras com o Super Imperatriz.